O que levaria uma jovem, pouco mais que uma adolescente, a abraçar a morte voluntariamente em vez de trair sua fé? Na movimentada cidade de Antioquia, onde o poder romano se chocava com a crescente fé do cristianismo, uma jovem virgem chamada Pelágia fez uma escolha tão radical, tão impensável, que sua história ecoou através dos séculos. Esta é a vida e o martírio de Santa Pelágia de Antioquia. Uma história de pureza, desafio e uma devoção inabalável a Cristo. Antioquia foi uma das maiores cidades do Império Romano, cosmopolita, rica e politicamente poderosa. Mas também era um lugar de profunda tensão, onde os cristãos viviam sob a sombra da perseguição. Nesse mundo turbulento, Pelágia, uma jovem donzela de família nobre, tornou-se um símbolo de coragem e fé. Pelágia nasceu em uma família rica em Antioquia. A tradição nos diz que ela era extraordinariamente bela, admirada não apenas por sua aparência, mas também por sua modéstia e profunda devoção a Deus. Ao contrário de muitos de seus pares, ela escolheu o caminho da castidade, dedicando-se como noiva de Cristo. Mas sua beleza não passou despercebida. O governador romano, impressionado com sua aparência, procurou tomá-la como esposa. Para Pelágia, isso não era simplesmente um pedido de casamento, era uma ameaça à sua própria alma. Roma exigia lealdade, não apenas na vida cívica, mas também na religião. Recusar a vontade do governador não era apenas desafiar um homem, mas também a autoridade imperial. Quando Pelágia rejeitou suas investidas, declarando que já estava prometida a Cristo, ela se colocou diretamente na linha de perseguição. De acordo com fontes antigas, o governador a ameaçou com tortura, humilhação e execução. Mesmo assim, Pelágia não vacilou. Sua fé era mais forte que o medo. Confrontada com o horror da desonra, Pelágia fez sua última escolha. Em vez de se submeter ao governador e trair sua consagração a Deus, ela pulou de um telhado, oferecendo sua vida livremente a Cristo. Para alguns, esse ato pareceu desespero, mas para os primeiros cristãos, a morte de Santa Pelágia foi um ato de coragem suprema, um martírio de pureza. Ela escolheu a morte em vez do pecado, o sacrifício em vez do compromisso. A Igreja a recordou não como uma vítima da vergonha, mas como uma vitoriosa da fé. A história de Santa Pelágia espalhou-se rapidamente por todo o mundo cristão. No Oriente, ela era reverenciada como a Virgem Mártir de Antioquia. Hinos foram compostos em sua homenagem e seu dia festivo, 8 de outubro, tornou-se um dia de lembrança por sua coragem. Sua vida inspirou não apenas mulheres, mas toda a Igreja, ensinando que a pureza de coração e a lealdade a Cristo valiam mais do que a própria vida. Teólogos como São João Crisóstomo louvaram sua memória, apresentando-a como um exemplo de firmeza diante da tentação e da perseguição. Santa Pelágia nos lembra que a verdadeira liberdade não vem do poder, da riqueza ou mesmo da sobrevivência, mas da coragem de permanecer fiel, custe o que custar. Sua história pode ser do século IV, mas sua mensagem fala tão alto hoje. Quando o mundo nos pressiona a transigir em nossas convicções, teremos a coragem de permanecer firmes? Esta é a pergunta persistente que nos foi deixada por Pelágio de Antioquia. Virgem, mártir e noiva de Cristo, rogai por nós. Ele foi uma das mentes mais brilhantes do século XIX. Um homem que abalou os alicerces do establishment religioso inglês. Primeiro aclamado como um defensor do anglicanismo, depois taxado de traidor ao abraçar Roma. Seus escritos moldaram a teologia, inspiraram a fé e abriram caminho para o Concílio Vaticano II. E hoje, ele é venerado como um santo. Esta é a história de John Henry Newman, o coração inquieto que buscava apenas a verdade. John Henry Newman nasceu em Londres em 21 de fevereiro de 1801, o mais velho de 6 filhos em uma família de classe média. Desde a juventude, Newman era profundamente introspectivo, fascinado por questões de fé, eternidade e alma. Com apenas 15 anos, ele experimentou o que mais tarde chamou de sua primeira conversão, um profundo senso da presença de Deus, enraizado na tradição evangélica protestante.
Esse momento daria o tom para o resto de sua vida, uma busca incessante pela verdade. Em 1817, ingressou no Trinity College, em Oxford. Logo, seu brilhantismo era inegável. Em 1822, foi eleito membro do Oriel College, uma conquista reservada às mentes mais promissoras. Oxford não era apenas um lar acadêmico, era um caldeirão onde fé e razão se chocavam, e Newman estava no centro. Na década de 1830, Newman havia se tornado uma estrela em ascensão na Igreja da Inglaterra, mas ele estava inquieto. Ele via a Igreja à deriva, tornando-se liberal demais, envolvida demais com a política. Em 1833, seu amigo John Keble pregou um sermão conhecido como Sermão da Apostasia Nacional, dando início ao que se tornaria o movimento de Oxford. Junto com Keble e Pusely, Newman convocou os anglicanos de volta aos primeiros padres da Igreja, à tradição apostólica e à vida sacramental. Os tratados de Newman para o Times, panfletos que defendiam a doutrina cristã antiga, causaram comoção. Suas palavras eram incisivas, persuasivas e profundamente perturbadoras para o establishment anglicano. Ele argumentava que a Igreja da Inglaterra não era meramente um corpo protestante, mas parte da Igreja una, santa, católica e apostólica. Mas para onde isso levava? Para Roma. Na década de 1840, os escritos de Newman o levaram a uma crise. Ele lutou com a autoridade. A verdade era salvaguardada pela interpretação privada ou pela Igreja histórica? Seus estudos sobre os primeiros padres o convenceram. A Igreja Católica era a verdadeira continuação dos apóstolos. Mas a conversão tinha um preço. Tornar-se católico na Inglaterra vitoriana era arriscar sua carreira, reputação e até mesmo amizades. O preconceito anticatólico era profundo. Em 9 de outubro de 1845, em uma pequena capela em Littlemore, Newman tomou sua decisão. Foi recebido na Igreja Católica pelo beato Domingos Barberi, um missionário italiano. A reação foi imediata e feroz. Muitos o viam como um traidor da Inglaterra. Antigos amigos o abandonaram. No entanto, Newman estava em paz. Ele havia encontrado a verdade. Após sua conversão, Newman foi ordenado padre católico e fundou o Oratório de Birmingham, uma comunidade inspirada em São Filipe Neri. Os primeiros anos foram difíceis. A suspeita o perseguiu e ele enfrentou o ridículo público. Mas sua cana se tornou sua defesa. Em 1864, atacado pelo romancista Charles Kingsley, Newman respondeu com Apologia Pro Vita Sua, uma obra-prima da prosa inglesa que explica sua jornada de fé. Outras obras se seguiram. A Ideia de uma Universidade, defendendo a educação liberal, e A Gramática do Assentimento, explorando como chegamos à fé. Seus escritos não eram apenas teológicos. Eles falavam à alma humana, unindo fé com razão, intelecto com devoção. Em 1879, o Papa Leão XIII reconheceu as contribuições de Newman, nomeando-o cardeal sem que nunca tenha sido bispo. O lema de Newman era simples, porém profundo. Cor ad cor loquitur. O coração fala ao coração. Quando ele morreu em 1890, aos 89 anos, milhares o lamentaram. Mas sua influência perdurou. Seu pensamento inspiraria o Concílio Vaticano II, especialmente sobre a consciência e o papel dos leigos. Em 2010, o Papa Benedito XVI o beatificou em Inglaterra. E em 2019, o Papa Francisco o canonizou como São João Henrique Newman. São João Henrique Newman nos lembra que a fé não é estática, é uma peregrinação. Ele nos mostra a coragem de seguir a verdade onde quer que ela nos leve, mesmo quando custa tudo. De acadêmico de Oxford a cardeal católico, da desconfiança à santidade, sua vida é um testemunho de integridade, intelecto e santidade. Talvez suas palavras expressem melhor. Deus me criou para lhe prestar um serviço específico. Ele me confiou com uma obra que não confiou a outro. Eu tenho a minha missão. E nós também. Esta foi a vida de São João Henrique Newman.